Também hoje nós vamos conversar com o consultor financeiro João Adolfo Stadler, né, Colombo. E a gente quer saber, com essa instabilidade econômica do país, tanto política quanto financeira, como é que vai rodar esse ano de 2016? O que é que eu tenho que fazer para me prevenir, para não entrar realmente no vermelho, começar a virar caloteiro, não é? Então, assim, algumas coisas precisam ser ajustadas. E aqueles que não acordaram ainda, hoje o João vai explicar de que maneira você pode segurar as rédeas dessa tua gastança, né? O que era, não é mais, vamos cair na realidade, mudou muita coisa. E para isso a gente traz o João daqui a pouquinho, que é consultor financeiro, exatamente para te orientar, tá bom? João Adolfo Colombo esteve comigo no ano passado, finalmente eu entendi quem é que dita a alta do dólar. Eu achava que tinha um chefe. Peraí, eu tenho um chefe ditando, olha, o dólar vai subir no Brasil, agora é hora do dólar baixar no Brasil. Finalmente eu pude entender com você, viu, João? A tua explicação foi muito didática e simples mesmo, para quem não é da área. E hoje você volta para falar um pouquinho, começo do ano, muitos gastos aí, como é que vai ficar a nossa situação? Quem tirou férias, recebeu antecipado, as contas, gastou-se demais e as contas estão aí, as naturais já, do início do ano. Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Obrigado pelo convite, né, mais essa participação aqui no seu programa. Em relação ao retorno das férias, primeiro eu gostaria de colocar assim, a dinâmica das receitas das pessoas que trabalham como funcionários. E isso se estende também para aqueles que são donos de negócios, pode ser pequenos ou um pouco maiores, né? Empresários. O que acontece é que quando a gente sai de férias, no final do ano a gente tem um aumento nas receitas. Primeiro com o 13º, que é pago a primeira parcela até o dia 30, e depois a segunda até o dia 20 de dezembro, dia 30 de novembro e dia 20 de dezembro. Às vezes acontece que o financeiro, isso não é culpa do patrão, o financeiro acaba agrupando tudo e deixa para pagar numa tacada só. Então, além de entrar o 13º, que é um reforço ali nas receitas, você tem também as férias. Só que a gente tem que entender que as férias, ele não é um ganho extra. Ele é só uma antecipação desses dias que você tem de repouso remunerado. O que acontece? Vamos imaginar uma pessoa que ela tire 30 dias de férias, que é o de direito. Ela vai sair, vamos supor que no dia 16 de dezembro. E depois ela vai voltar a trabalhar no dia 15 de janeiro. O que acontece? Eu vou usar como exemplo uma pessoa que ganha R$2.000. Okay. Ela vai ter no mês de dezembro os R$2.000 do salário, mas também vai ter mais R$2.000 das férias com o abono de 1/3 que dá mais R$666. Fora isso, mais a segunda parcela do 13º, ela ganha lá R$6.000. Uma pessoa que está habituada a ganhar só os R$2.000 padrão. Em dezembro, então ela tem um aumento expressivo, né? Eu tenho uma amiga, Carol Palma, ela sempre diz assim, que a pessoa quando vê um dinheiro a mais, ela se emociona. O que acontece? Ela está naquele clima de confraternização com os amigos, os colegas de trabalho, depois ela se sente no dever de comprar presente para a família. Então, o gasto é a mais. Eu costumo também dizer que o ócio, ele traz despesas adicionais, porque quando você está trabalhando dentro da empresa, você não está gastando. Agora, quando você está sem fazer nada, você procura coisa sarna para se coçar. Eu faço um churrasquinho com um amigo, compro um presentinho, vou viajar um pouquinho. É verdade, todo mundo, é natural isso. Então, o que acontece? A gente acaba assumindo, se comprometendo com outros gastos que não eram padrão. E, normalmente, a pessoa vai passar no cartão de crédito, ou vai dar um cheque pré-datado, ela vai fazer um crediário, ela vai deixar isso para frente. E esse para frente é justo em janeiro, quando você retorna e tem direito somente a 15 dias dos trabalhados dentro de dezembro. Você já recebeu a pessoa que eu citei como exemplo, que ganha R$2.000, ela vai receber só 1.000. Então, de repente, ela recebeu 6.000, com férias, 13º e o próprio salário em dezembro. Quando ela retorna, ela tem direito só a R$1.000. E pior é o seguinte, se estende até o carnaval, até o fevereiro, porque o fevereiro, a competência é janeiro, que você também só trabalhou 15 dias. Então, eu coloco assim, e no empresário, como é que funciona? O empresário, quando ele dá férias coletivas, obrigatoriamente ele também vai vender menos. Por mais que tenha, né, dependendo do ramo de atividade, você tem um aumento nas vendas por conta do Natal. Mas aquelas empresas que são, por exemplo, indústrias,
elas já fizeram toda a produção, a entrega, dezembro é inexpressivo às vezes o faturamento. E ainda quando volta em janeiro, mesma coisa, às vezes não fatura nada. Indústrias, por exemplo, de confecções que a gente atende, janeiro e dezembro não fatura nada e o que se vende, vende com 50% de desconto. Verdade, é só para pagar o custo. Então, é importante para as pessoas entenderem essa dinâmica, né? Eu vou receber em janeiro metade do meu salário, porque eu já saí de férias em dezembro, em fevereiro mais a outra metade também, somente a metade. Gastei muito mais, porque eu me emocionei lá atrás com 6 mil que eu ganhei, antecipado, né? E assim, fora isso, que eu vou receber só a metade do meu salário em janeiro, como é que vai ficar? Porque aí vem as contas explosivas do mês do início do ano. O que acontece? PVA, IPTU. Existem aquelas despesas que são padrão do início do ano. Por exemplo, aquela pessoa que faz um curso, ela vai ter a taxa de matrícula e depois a compra de material escolar. Isso se estende também aos pais que têm os filhos na escola. Além disso, impostos. A gente vai ter o IPVA, todo mundo que tem uma moto, tem um carro, tem um veículo, vai ter que pagar. E o IPTU, que também quem tem uma propriedade, seja um imóvel que às vezes nem está construído, ainda um terreno, ele tem que fazer o recolhimento disso aí. Abre um parênteses, eu vi um desconto de 3%, achei assim bastante insignificante o desconto para pagamento, tanto do IPVA quanto do IPTU. Mas isso pode significar alguma coisa? Eu devo pagar meus impostos à vista se eu tiver um dinheirinho, por exemplo, na poupança, João? Olha, eu vou usar esses dois exemplos. O IPVA. O governo estadual, ele concede um desconto de apenas 3% para o pagamento à vista. A princípio parece pouco, não é verdade? Porcaria. O que acontece é que o parcelamento dele é 3 vezes. E a estrada, hein, gente? Quanto acidente, Deus me livre. Tá feio. Santa Catarina, lindo, R$1,90 o pedágio. E aqui um assalto à mão armada. Credo, que nojo que dá. A crítica é válida. Mas então, quando você vai fazer o financiamento, que é o parcelamento desse PVA, a gente tem que entender o seguinte cálculo. Você tem a opção de pagar tudo à vista ou em 3 vezes. Ou seja, essa primeira parcela também é à vista. Então o que você está financiando é só a diferença. Vamos supor que ele te dê a opção de pagar 3 vezes de R$300. Esses R$300 já foi à vista. Então a gente não leva em consideração isso no cálculo. Quando a gente pega só a diferença... Que é os 600? Vamos supor que dê os 3% de desconto. Então, R$900 daria lá 818. Descontaria alguma coisa, que quando você joga numa planilha para calcular a taxa efetiva, ela está dando 3,13 nesse exemplo. Poxa, então é vantajoso ou não? Para você que tem dinheiro na poupança, que rende 0,5, ou no fundo DI, que é renda fixa, e eu oriento, aconselho a todo mundo que tem dinheiro na poupança, tira e coloca no fundo DI. Você vai ganhar mais, e a rentabilidade é diária. O que é esse fundo DI que eu não conheço, João? O Primeiro seguinte, que a poupança está dando 0,5%, então você aconselha a pagar à vista o IPTU se eu tiver dinheiro na poupança. Sim, e o IPVA. É porque você tem que confrontar as taxas. Uma taxa de financiamento a 3,13 comparado com 0,5, é muito melhor tirar o dinheiro da poupança e aproveitar desse desconto. Não é verdade? O que é esse fundo DI, por favor? O fundo DI é o seguinte, na poupança você coloca R$1.000, conseguir economizar no mês. Se ela passar 29 dias e você resgatar, você não ganhou nada. Porque ela só te remunera no aniversário. Sim, a cada 30 dias. Acontece no fundo DI é o seguinte, ele é renda fixa de remuneração diária. Então você colocou R$1.000, no dia seguinte você já tem alguma coisa ali. Se eu quiser tirar é preferível, com 10 dias, eu vou ganhar. Vai ter a mesma liquidez, porém com rentabilidade diária. Claro que com um mês você ainda tem um desconto do IOF, que é um imposto regressivo. Ele começa com 100%, ele vai diminuindo. Mas a partir já do segundo mês é líquido. Lógico, é descontada a taxa administrativa do banco e tem o cálculo do imposto de renda. Mas compensa mais que a poupança. No final das contas, elas por elas vai dar 0,8. 0,8 é quase o dobro de 0,5. Então, quem tem poupança, quer se aproveitar dessa Selic alta que está 14,25, eu recomendo que faça investimento nesse recurso que você tem ali guardado, num fundo DI em vez da poupança. E se você tem, então, esse capital, faça o pagamento à vista, independente do IPVA como do IPTU. Aí vamos fazer o cálculo do IPTU. A Prefeitura de Maringá está dando desconto de 15%. Não é à toa que 70% dos contribuintes paguem à vista, porque o IPTU ele é parcelado em, acho que é 12 vezes, 10 ou 12 vezes, agora me esqueci, Cristina.
12 12 vezes. vezes. E quando você faz esse mesmo cálculo da dinâmica, do que está sendo financiado, não compensa. você vai chegar nos 3%, compensa. Ah. Agora, vamos imaginar que a pessoa, então o João falou no programa da Cristina que compensa, eu vou pagar à vista. Aí acontece que estoura a conta dele, porque ele teve que pagar uma fatura que veio cheio de contas ali no meio, parcela que comprou uma geladeira nova para receber os parentes, fazer a festa no final do ano, aí comprou mais um notebook, trocou o celular, teve as próprias despesas da viagem. Então, o ideal é, no caso, pensar bem, porque senão você acaba pagando honrando contas a pagar à vista e estoura no seu cartão de crédito, só fazendo o pagamento mínimo, o juro do cartão de crédito é 15%, o de limite de conta corrente é 10%. Mesmo que você faça um crédito pessoal, você não vai conseguir nada melhor do que 5%. Então, pague à vista se você tiver condição que você está sobrando. Se você está meio na dúvida, aí para evitar o risco, problemas, ali é sempre preferível também, tem a questão da liquidez, então aproveite o parcelamento e faça nessas condições. Olha, eu quero conversar ainda, João, eu quero que você me fale sobre o panorama, como é que você vê esse ano para as pessoas que estão nos assistindo, mas antes eu preciso dar o recadinho do Mercadão das Crianças, né? Mãe que é mãe e quer economizar, compra as roupinhas do filho, do recém-nascido, roupa para festa, batizado, lá no Mercadão das Crianças. Sabe por quê? Porque lá realmente é preço de atacado, mas a venda no varejo é uma delícia para comprar. Então tem aquelas roupinhas para festa, tem a roupinha para o dia a dia, para o menino, para a menina, numeração que vai até o 16, viu, mãe? Do recém-nascido ao 16, o Mercadão da Criança, 2 endereços. Maringá, na Avenida Pedro Táxi, ali perto da Praça Farroupilha. Tem em Sarandi também, na Avenida Londrina, ok? Então tá. João, nosso consultor financeiro hoje, falando um pouquinho sobre as contas, né? Qual o perfil, a perspectiva desse ano? Você, como está na área, está sentindo, sobe, desce, explode aqui, PIB que diminui, não é? É possível acreditar esse ano no Brasil ou teremos um ano pior do que o ano passado? Cristina, eu gostaria de vir aqui trazer, assim, boas notícias, né? Mas a verdade é que a gente tem que tomar cuidado que não é só assim, intriga da oposição. Eu vou usar como exemplos, informações que vêm do exterior, certo? Então, por exemplo, a primeira capa da revista The Economist, que é inglesa, ela diz que o Brasil vai ter um ano desastroso em 2016. E a Forbes, que também é internacional, coloca que se o brasileiro achou ruim o Natal de 2015, esteja muito bem preparado para o Natal de 2016. Qual a sua orientação, resumindo para o meu público em casa, só para encerrar, João? A verdade é que as taxas de juros estão muito altas, não compensa o endividamento, não gaste com supérfluos, se planeje para o próximo janeiro, desde já, faça um controle, a dona de casa, faça anotações no caderno e veja tudo que está gastando e corte aquilo que é supérfluo, aquilo de lazer, mantenha só aquelas fixas e diminui um pouco sair, almoçar fora. Ou seja, vamos tentar sobreviver, sem gastança, sem exagero. Infelizmente é um ano de ajuste profundo, né? É o terceiro ano de recessão econômica, 2014 já foi ruim, 2015 foi péssimo, e esse ano infelizmente vai ser ainda pior, porque vai cair um pouco mais ainda a receita das empresas, consequentemente a renda das famílias e das pessoas. Então, é bom estar preparado. Lógico, não é o fim do mundo, isso aí é um período que a gente vai ter que passar, infelizmente o governo vai ter que trabalhar para fazer todos os ajustes necessários no âmbito fiscal. Tá certo. Eu quero agradecer, então, hoje aqui a orientação do consultor financeiro. Falei com João Adolfo Stadler, né? Ele que realmente entende e informa para a gente, explica de forma bastante simplista, porque o papo de economia, ele é enfadonho e, principalmente para a gente que não entende, ele é todo rebuscado, ou seja, está falando às paredes. Mas se você consegue explicar, a gente entende perfeitamente. Que bacana que você tenha vindo. Obrigada, tá? Obrigado, Cristina. É isso, gente. Vamos para a economia, por favor, tá? Nada de exageros, que é bem por aí, né? Não adianta. O governo mascarado